Bom dia para você, um ótimo domingo. Nosso Política Cruzada de hoje está começando e nós vamos conversar com o prefeito da cidade de Patos de Minas. Ele que venceu recentemente uma disputa acirrada na presidência da AMM, a Associação Mineira de Municípios, que representa mais de 830 municípios mineiros. Luiz Eduardo Falcão vem aqui até o estúdio do Política Cruzada conversar conosco. Política Cruzada faz um pequeno intervalo comercial agora e na volta então a nossa conversa é com o prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM, Luiz Eduardo Falcão. Um instante só, a gente volta já. Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo. Agora sim, já recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada o prefeito de Patos de Minas, que também é presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia. Bom dia, Danilo, a todos que nos assistem. Quero agradecer aqui pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho em Patos de Minas e também agora à frente da Associação Mineira de Municípios, que é a maior associação municipalista, inclusive, da América Latina. Minas Gerais aí com 853 municípios, nós temos aí exatamente 833 associados nesse momento. Estamos próximos da meta aí de 100% dos municípios mineiros. Quase. Tá quase. Prefeito, pois é, eu queria começar então com esse assunto, porque assim, foi uma eleição lá na AMM até acirrada, né, que vocês disputaram. E o que é você enxergando para essa associação hoje assim? Você diz, olha, eu cheguei aqui para fazer isso. O que você quer defender? A sua principal bandeira à frente da AMM? Bom, Danilo, eu tenho me tornado quase especialista em vencer eleições onde eu sou o azarão. É verdade, é verdade. Lá em Patos de Minas, eu enfrentei dois grupos muito enraizados, muito tradicionais e pouquíssima gente acreditava na minha eleição, né, no início, lá em 2020. A gente conseguiu ter 53% dos votos. Já na reeleição, mais de 85% dos votos. Mas na AMM também já existia o presidente, que era candidato à reeleição e franco favorito. Sim. Todo mundo acreditava que a eleição dele estaria consolidada e a gente teve 361 prefeitos e prefeitas votando na nossa chapa e 288 votando na dele, porque nós percorremos Minas Gerais, nós mostramos que a presença, que é exatamente o que está sendo proposto e agora praticado, né, no mandato, que já completa 100 dias aproximadamente nesse momento. Então é isso, é transparência, presença e reforçar aquilo que todos nós já sabemos. O dinheiro está em Brasília e uma parte no estado e pouquíssimo dinheiro nas cidades, nos municípios. E é nas cidades que as pessoas estão. Então nós temos que levar o protagonismo para onde as pessoas vivem, onde os problemas acontecem, onde o emprego também é gerado, onde a riqueza também é produzida, mas onde os problemas estão acontecendo. Quem sabe o que precisa ser feito no município é o prefeito, é o vereador, é o secretário de trânsito, de segurança, de saúde, de educação. Não é quem está lá em Belo Horizonte ou lá em Brasília. Né? E a gente vive um período de muitos desafios. Nós temos aí a reforma tributária que vai afetar frontalmente os municípios. Isso. Nós temos a falta de recursos. Dos 853 municípios mineiros, mais de 500 têm menos de 10.188 habitantes. Por que eu estou citando esse número? Porque 10.188 habitantes é exatamente o número limite de pessoas de um município que tem FPM 0,6. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. É uma cota que cada município recebe e ele recebe um valor pertinente ao número populacional. Então você tem o FPM 0,6, 0,8, 1.0. Então, esses municípios, dos 853 municípios de Minas, mais de 500 são pequenininhos. São municípios que hoje sobrevivem basicamente dos repasses estaduais e federais. E o prefeito não consegue fazer um posto de saúde, não consegue fazer uma pavimentação. Muitas vezes ele não consegue arrumar uma estrada rural por onde passa o ônibus ali que leva os alunos da educação municipal, não consegue fazer uma calçada em um terreno que teria que ser uma praça ali. Então não está fácil, está difícil, tem a reforma tributária, agora veio o tarifaço dos Estados Unidos, que ele pega muito forte Minas Gerais, né? Minas Gerais é o estado mais afetado do Brasil, junto com São Paulo.
não resta dúvida, já que o agronegócio é muito forte em Minas, acabou de ultrapassar o PIB da mineração, são praticamente equivalentes a mineração e o agro, e são dois grandes pilares que estão sendo frontalmente atingidos pelo tarifaço. O café, por exemplo, Minas Gerais produz 50% do café do Brasil. Nós estamos aqui na região do café do Cerrado Mineiro e o café do sul de Minas. Os dois são mundialmente premiados e reconhecidos. O café é muito exportado para os Estados Unidos. Então, é muito preocupante. O governo federal não conseguiu dialogar com o governo dos Estados Unidos, diferentemente do que a gente viu em outros países que aceitaram que os Estados Unidos são mais fortes. Na economia, infelizmente, é a lei do mais forte. Por mais que o país seja soberano, você tem que entender que é preciso negociar e, se for o caso, para preservar o interesse dos brasileiros, dos mineiros, de todos os estados, né, você vai ter, sim, que ceder um pouco. Né? É melhor ser taxado aí em 15%, 10% do que em 50%. Então, o caminho percorrido por outros países é esse. São países que foram taxados em 50%, por exemplo, em 30%, em 40%, mas conseguiram reduzir. A gente ainda não conseguiu sequer estabelecer esse diálogo. E quem é penalizado com isso? Certamente não é o presidente da República, não é. Quem é penalizado com isso é o produtor de café, é o produtor de laranja, que também é muito exportado para os Estados Unidos, é o produtor de tudo aquilo que é exportado para os Estados Unidos. E mais do que o produtor, o consumidor. Porque se o produto é taxado, tudo vai encarecer. Aí você tem o frete, você tem toda a cadeia produtiva é afetada e o produto chega mais caro lá na ponta para a população, que não tem nada a ver com isso. Prefeito, o senhor comentou sobre a reforma tributária, por uma acaso eu já ia perguntar para o senhor sobre isso, porque eu acho que o senhor tem uma preocupação dupla. A reforma já começa agora, dia 1º de janeiro de 2026, né? Ela vai começar gradativamente, até 2036. Então, a preocupação dupla, porque o senhor também é prefeito de Patos de Minas, o ISS vai acabar. Né? E aí, como é que vocês estão se preparando e se organizando para isso? Porque, para além do FPM, que é muito relevante, mas principalmente para os municípios menores, como o senhor destacou, tem a preocupação dos impostos municipais também, que serão atingidos. Como que vocês estão se organizando para isso? Curiosamente, eu estou aqui em Uberlândia hoje exatamente por uma questão de discutir a reforma tributário. Nós tivemos nessa semana o evento do Tribunal de Contas do Estado, sim, que discute exatamente a reforma tributária. E aí nós temos um desafio duplo, né? Um desafio que é adequar os municípios à nova realidade da reforma. Isso. E os municípios aqui, a gente precisa deixar muito claro que, diferentemente de Uberlândia, que tem controladoria, que tem procuradoria, que tem toda a assessoria, consultoria, a grande maioria dos municípios mineiros, você tem lá uma pessoa que faz quase tudo, né? Aquela pessoa é o setor de compras, ela é o advogado, é o contador, é o controlador. E esses municípios não têm essas ferramentas, não por incapacidade técnica, mas por incapacidade financeira mesmo, orçamentária, né? Por exemplo, os municípios vão ter que se adequar agora e padronizar todas as questões da nota fiscal eletrônica. Nós temos aí uma pequena parte dos municípios que já fez isso e já tem que fazer agora a partir de janeiro também. Então precisa ter essa aproximação e a Associação Mineira de Municípios, onde que entra o papel dela, além de várias outras frentes de trabalho, né? Mas a Associação Mineira de Municípios está firmando um convênio com a Receita Federal. Eu estive há poucos dias com os delegados da Receita, para que em parceria a gente leve essa capacitação passo a passo para cada município, para que ele se adeque à questão da reforma tributária. Falando sobre o meu município especificamente, é um desastre a questão do ISS. Porque Patos de Minas é uma cidade polo do Alto Paranaíba, boa parte do Noroeste converge também para Patos de Minas para fazer exatamente o quê? Contratar serviços. É um polo de serviços. Os serviços eles formam o grande pilar da economia de Patos. O agro também, é lógico. Mas os serviços em primeiro lugar, muito ligado ao agro, mas a questão dos serviços. A região inteira vai para Patos comprar, vender, contratar serviços. E não vai ter mais o ISS, nós vamos ter uma perda. Então, como é que os municípios
estão se preparando para isso. Na realidade, muitos municípios não estão preparados ainda, né? Porque às vezes também não tem muita saída. Agora, na parte burocrática, as equipes estão se mobilizando, as equipes internas das prefeituras, para que todos os municípios estejam aptos dentro dessa nova realidade. Uma coisa é certa, quem não se preparar vai perder mais do que já perderia normalmente, né? As prefeituras precisam se organizar. A palavra-chave hoje na gestão pública municipal é capacitação. Nós vivemos um período de grande transformação. Fazer gestão hoje é diferente, muito diferente de 10 anos atrás, 15, 20 anos. Está tudo digital, está tudo muito mais rápido. As pessoas não querem ir até a prefeitura e tirar uma guia de papel, ficar lá na fila, esperando. Isso tem que ser pelo celular. Da mesma maneira, na educação municipal, você ir até um lugar para fazer a matrícula do seu filho, por que isso já não faz automático, né? Se o endereço não mudou, se você tem o filho ali o filho e a filha com idade escolar, marcar uma consulta, desmarcar pelo aplicativo, pelo WhatsApp da prefeitura. Então, isso é um grande desafio para todos os municípios. E ainda temos as mudanças, né, como a reforma tributária, muda a lei de licitações. O Brasil já é um poço infindável de normas, né, que parece que conflitam entre si, né, tanta burocracia. E as prefeituras, né, esse ente federativo, que é o município, ele é o elo mais fraco, né, perante o Estado e a União. E ele ainda tem que ficar aplicando tudo que tem de decisão nessas outras esferas. Não é fácil. É o mais fraco com a responsabilidade maior, né? É o que a gente sempre diz, exatamente. Quem é o mais cobrado? É o prefeito, o governador, ou o presidente, ou os ministros? É o prefeito. O prefeito, o buraco na rua, a culpa é dele. Até a estrada estadual, federal, as pessoas cobram do prefeito, porque é ele que está ali próximo. Questão de emprego é cobrado do prefeito, se a economia do município vai bem ou vai mal, o que está ligado muito mais a uma conjuntura nacional, econômica. Prefeito, né? Uma outra preocupação dos prefeitos mineiros tem sido com o repasse do SAMU. Inclusive, vários consórcios municipais foram lá no Ministério da Saúde recentemente falar, gente, cadê o dinheiro? Porque o governo não repassa, o governo federal não repassa o valor e as prefeituras estão o suficiente, as prefeituras estão tendo que arcar muito mais com daquilo que era previsto. A MM também está de olho nisso, no sentido de cobrar o governo federal, de honrar com o compromisso dele fazer o repasse adequado aos municípios? Eu vou até utilizar a sua pergunta, Danilo, para ampliar um pouco o leque, porque a lógica da questão do SAMU é a mesma que pode ser aplicada a várias outras situações. Nunca há dinheiro suficiente para nada da saúde pública, por exemplo. Se você tem um hospital, como nós temos lá em Patos, a Santa Casa de Misericórdia, tem o Hospital Regional Antônio Dias, como temos hospitais aqui em Uberlândia. Você tem habilitação lá do câncer do coração. O dinheiro que vem de Brasília e do Estado é suficiente para bancar? Não é. A prefeitura tem que bancar. A Santa Casa lá de Patos de Minas, ela fatura através do governo federal, principalmente pelas habilitações do SUS e pelo governo do Estado, cerca de metade do custo mensal dela. A outra metade é a prefeitura que tem que colocar. Olha só. E o SAMU é a mesma coisa. O que acontece em relação ao SAMU? A tabela do SUS ela é defasada há anos e anos. Se você analisar os valores que estão previstos ali na tabela do SUS para pagar uma consulta de um médico, um pequeno procedimento, uma cirurgia, são valores irrisórios. Então, tem que ser complementado. A tabela do SUS estando defasada, também gera essa distorção na questão do SAMU. Por isso que muitos consórcios que fazem a gestão do SAMU em várias regiões, né, no sul de Minas, na região metropolitana, aqui no Triângulo, ali no Noroeste, que apesar de Patos estar no Alto Paranaíba, é a sede da macro-região Noroeste de Saúde. E a sede do SAMU está lá. Por que todo mundo reclama? Porque o valor realmente não é suficiente. Então, a coparticipação dos municípios precisa ser cada vez maior. Só que as obrigações dos municípios só aumentam e o recurso não aumenta junto. Não vem, Ele até tem caído. Né? Você tem aí a inflação de 2024 para 2025, o aumento, portanto, do custo de tudo, né? Da merenda escolar, da gasolina, do combustível, do óleo diesel, do ferro, do concreto e
O FPM, por exemplo, ele não cresceu de forma a alcançar esse aumento, né, do custo. Então, a gente tem acompanhado isso, oficiamos o governo federal e estadual. O governo federal diz que está tudo ok, o governo do estado é desse jeito. Questionou, dizendo que não está tudo ok, e os problemas dos municípios eles só vão se acumulando, né? Perceba a quantidade de problemas dos municípios que nós já citamos. A sua receita lá aqui. principal hoje é FPM? Não. Patos de Minas hoje tem, além do FPM, tem o ICMS, tem receitas próprias também, né? Uhum. Eu diria que é uma soma, né, de tudo. A gente tem uma diversificação, o que faz com que a cidade sofra menos nas crises. Mas essa não é a realidade da grande maioria dos municípios mineiros, né? Uhum. Uberlândia é uma cidade, é a segunda cidade de Minas Gerais, também existe uma diversificação aqui da sua economia e tem receitas próprias. Patos de Minas tem receitas próprias, Uberaba tem, Juiz de Fora, mas essas cidades, as 15 maiores cidades de Minas, digamos assim, elas formam um grupo muito pequeno, né? A grande maioria, a que forma a massa mesmo das pessoas de Minas Gerais é o interior e também a região metropolitana, que tem grandes desafios, né, em termos de mobilidade urbana, de segurança pública. E Minas é um estado do tamanho da França, para quem não sabe, e que tem uma diversidade que é uma coisa impressionante. A gente já sabe disso, mas eu acabei de percorrer o estado todo fazendo a campanha para ser presidente da Associação Mineira de Municípios. A gente sai aqui do Triângulo e Alto Paranaíba, chega lá no Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, são outros desafios. Aqui é a falta de infraestrutura com as estradas, a questão da CEMIG, né, para fornecer energia para as indústrias, para o agro. Lá não, lá já é a escassez hídrica, lá já agora tem a questão lá do lítio, né, que as pessoas querem que seja extraído e beneficiado dentro da região para que agregue valor ali e gere mais prosperidade. Você vai lá para o norte de Minas, são outros desafios. Você vai para a zona da mata, já tem o desafio das estradas envelhecidas, as pessoas reclamando muito. Você vai para o sul de Minas, já é outro estado, não tem nada a ver, já é muito ligado a São Paulo, né? E Rio de Janeiro. Na capital e região metropolitana, como eu falei, questão de segurança pública, de mobilidade. Aí tem os municípios mineradores, sim, que estão muito ligados à questão do CEFEM, de ter ali um desenvolvimento sustentável, né, de preservar, mas também ver o desenvolvimento dos municípios. E aqui, na nossa região principalmente, muito agro, né? Que o Estado hoje está muito dividido e equilibrado em relação ao desenvolvimento econômico nesses dois setores. É um Estado muito grande e muito diverso e que o grande desafio é exatamente esse, seja na AMM, seja no governo de Minas, seja onde for, é conciliar todos os interesses e conseguir aplicar os recursos de forma proporcional e justa a cada uma dessas regiões com seus desafios. Prefeito, vamos falar um pouquinho ainda da gestão municipal lá em Patos de Minas. Uma grande batalha que o senhor travou no mandato anterior foi com relação ao contrato da Copasa. Eu quero saber em que pé que está isso hoje, o que avançou, não avançou, como que está esse contrato. O senhor está satisfeito agora com o atendimento da Copasa? Eu nunca estou satisfeito, Danilo. Eu me cobro muito e cobro mais ainda das empresas que prestam serviço para a população de Patos. A Copasa é uma concessionária, assim como a Pássaro Branco, que faz o transporte coletivo, assim como a Concerbras, que faz a questão da coleta do resíduo sólido, enfim, e por aí vai. A questão da Copasa em Patos é o seguinte, resumidamente, o contrato foi assinado em 2008 e vai até 2038. Ninguém nunca teve coragem de bater de frente, de cobrar. Sempre evitaram esse assunto com medo de desgaste político. Essa é a realidade. E eu escolhi enfrentar o problema, assim como eu fiz em todas as outras frentes lá em Patos. A gente tinha algumas novelas lá que estamos pondo fim em todas elas. Então, o que eu percebi é que depois do marco regulatório do saneamento, a nova lei federal, que acaba com o monopólio
não é só Copasa mais em Minas Gerais e também não é só as empresas públicas municipais, como tem o DEMAI aqui em Uberlândia. Hoje o mercado foi aberto e você pode fazer licitação e abrir concorrência para fazer essas concessões. Mas o contrato de Patos ele vai até 2038. Como interromper o contrato? Fazendo a modelagem de uma licitação onde a nova empresa pague para a Copasa sair. Pague referente aos anos que restam de contrato. Então nós fizemos todos esses estudos e demos início a esse processo para abrir a licitação. Quando a gente foi na direção de abrir a licitação, fui chamado pelo presidente da Copasa, que me disse basicamente o seguinte: o que é que está aí previsto na sua licitação? Eu vou fazer. Está previsto na minha licitação baixar a tarifa em 15%, fazer mais de 200 milhões de reais em obras para melhorar o serviço, mudar a agência reguladora, incluir multas, metas, prazos. Ele pegou tudo e falou, nós vamos fazer isso aqui. Está feita a proposta. E, num primeiro momento, eu não fiquei seguro com aquilo, né? Eu fiquei pensando, né, se seria o melhor caminho, mas ponderando que se eu continuasse com o processo para colocar uma nova empresa, a Copasa poderia conseguir na justiça a suspensão, travar toda essa questão, aí eu não ia conseguir reduzir nada, fazer obra nenhuma, mudar nada. Então isso podia ficar anos na justiça, como é muito comum, inclusive, quando a gente fala de Copasa, quando a gente fala de Brasil, na verdade, né? Tudo que vai para a justiça é aquela novela. Um outro risco, entrar uma empresa pior, entrar uma empresa que já na transição causasse todo aquele transtorno e ficasse ali muito pesado ali para a população, para a cidade, a questão do serviço. Então pensei, ora, se eles estão propondo baixar imediatamente a tarifa em 15%, trocar a agência reguladora que fiscaliza o serviço, iniciar de imediato as obras de troca de tubulação de amianto, triplicar a captação e distribuição de água, ampliar a estação de tratamento de esgoto, eu vou por esse caminho. Ninguém conseguiu fazer isso no estado. Patos foi o primeiro município do estado que trocou a agência reguladora e que conseguiu renegociar sem renovar, baixando a conta da população fazendo todas essas obras. Então hoje, nesse momento lá em Patos, toda a tubulação de amianto está sendo substituída, que é a que causa realmente a falta de água, né? Você tem uma tubulação muito velha, de 40, 50 anos, de amianto, que é aquele material poroso, né, que fica velho, aquilo rompe, então tem que interromper o fornecimento de água para o bairro. E aí é que gera a falta de água, não é porque não tem água lá na captação. A captação já foi triplicada, inclusive, no Rio Paranaíba. E a estação de tratamento de esgoto está sendo ampliada. Então são, nesse momento, mais de 100 milhões de reais em obras em andamento em Patos de Minas, em razão dessa nossa briga com resultados concretos. Eu posso dizer para você o seguinte, eu não estou satisfeito, mas nós colocamos a Copasa para trabalhar. Isso é verdade. A minha mãe, eu sou de Patos, tá, gente? Minha família mora lá ainda. A minha mãe mora num bairro mais antigo, lá em Patos, no Aurélio Cacheta, e a Copasa foi lá esses dias fazer a obra lá na porta da casa dela. Com método não destrutivo. É bom ressaltar. Abre só um buraco assim. Abre um buraco de 1 por 1, 2 por 2. Aqui a tubulação é inserida com uma máquina uma tecnologia bem avançada, e ela sai até 100 metros lá na frente, onde você abre um outro buraco. Eles vão com a sonda e não tem que abrir a rua de fora a fora. Todas, imagina só o transtorno. Imagina o transtorno. São 90 quilômetros de tubulação de amianto lá em Patos. É o centro quase que todo. E os bairros no entorno do centro, como é o caso do Aurélio Cacheta, do bairro São Francisco e alguns outros bairros. E aí a população ia me matar, não, né? Não, imagina como que você ia fazer para administrar a cidade num caos desses. Né? E tem sido até uma surpresa positiva, porque realmente um transtorno pequeno perante o tamanho do investimento, né, o tamanho da intervenção. Não, eles fizeram na porta da minha mãe no mesmo dia. Abre e fecha no mesmo dia. E é uma tubulação mais fina, totalmente flexível, então não vai mais romper por conta de um ressecamento, por conta de um caminhão muito pesado. Graças a Deus, nós vamos reduzindo os problemas de falta de água em razão desses rompimentos de adutoras. Então, eu não estou satisfeito, nós estamos fiscalizando todos os dias, já multamos, a gente dá prazo, estipula metas,
nós temos notificações, o PROCON está em cima, mas o que eu posso dizer é que hoje existe gestão de contrato. O contrato anterior era um contrato de programa, era impressionante, é o contrato que a Copasa tem com a absoluta maioria dos municípios mineiros. É um contrato que o município não pode fazer nada. Nada. Você só parece aquele contrato de celular, quando você vai fazer um adesão, plano, né? Já vê o livrinho pronto, fala, tá aí seu contrato. E o senhor não pensou em assumir, fazer uma empresa pública de água e esgoto, igual o DEMAI daqui, por exemplo? O DEMAI foi uma grande construção para Uberlândia, feita na hora certa, né? Isso foi construído ao longo do tempo. Patos de Minas, se este fosse o caminho, teria que ter feito isso lá atrás. Pensar, a gente pensa, mas eu não tenho condições orçamentárias para fazer isso. O investimento seria muito alto. Porque tem que, como é que eu posso dizer? Nós temos que indenizar a Copasa, né? Ela tem contrato até 2038. Ela não vai sair só porque o prefeito está bravo. Ela vai falar, me pague o equivalente aos anos que restam de contrato. E quem determina isso é a agência reguladora. Pelo levantamento que a gente fez, nós perguntamos, né, para a agência reguladora e tudo, cerca de 300 milhões de reais. Da onde que o município vai tirar isso? Agora, uma empresa particular, para tomar o serviço no município e ficar lá durante 30 anos, ela tem interesse em fazer isso. Copasa, eu vou te pagar 300 milhões de reais para você sair, eu vou assumir o serviço, vou ficar até 2038 e até muito mais, porque vão ser 30 anos daqui para frente. Aí tinha viabilidade. Agora, para o município criar uma empresa própria, eu teria que ter em caixa esse valor para poder pagar para a Copasa e muito mais do que isso. Depois eu teria que ter todo o dinheiro para fazer os investimentos. Além de ter os 300 milhões aproximadamente para tirar a Copasa, eu teria que ter 60 e tantos milhões para trocar a tubulação, como está sendo feito lá agora. Eu teria que ter mais 30 milhões para fazer a ampliação da estação de tratamento de esgoto, mas não sei quantos milhões para ampliar. Não é uma coisa viável. Não é viável. Infelizmente, essa é a realidade. Prefeito, como é que está a situação? O senhor mencionou aí, é um outro problema dos municípios brasileiros, o grande problema é a questão do transporte público. Aqui em Uberlândia, por exemplo, a prefeitura já subsidia a empresa de transporte público há muito tempo, acho que desde a pandemia, e mesmo assim teve que aumentar o valor da passagem esse ano. Como é que é a situação lá de Patos? A prefeitura está subsidiando as empresas, a empresa, lá é uma só, né? A empresa também, como é que vocês estão fazendo? Esse hoje é um desafio global. Em todas as nações mais desenvolvidas, o transporte público ele é subsidiado. Tem muitos lugares, inclusive, que ele é gratuito. Gratuito, claro, entre aspas, né? Totalmente subsidiado. Alguém paga, né? Alguém paga, mas o consumidor ele não paga diretamente, ele paga impostos que a prefeitura daquele local direciona ali para a empresa. Em Patos de Minas nós tínhamos uma tarifa que estava em R$4 e ela ia para R$4,50 quando eu tomei a decisão de fazer os estudos financeiros, orçamentários para subsidiar uma parte e baixar essa passagem. O que gerou, inclusive, muita satisfação por conta da população, mas algumas pessoas, a oposição, falaram, está querendo ganhar voto com isso. Na verdade, a profundidade desse tema ela é um pouco maior, né? Nós temos problemas de mobilidade urbana em Patos de Minas. Tem 170 mil habitantes e 150 mil veículos. Não, é uma coisa absurda. Isso aí eu concordo. É mais do que um carro para cada adulto. E como é que a gente melhora o trânsito da cidade? A mobilidade urbana? Através de uma série de medidas. Mais educação no trânsito, semáforos inteligentes, binários, uma rua indo, outra vindo, ruas com mão única, rotatórias, mas tem um elemento importantíssimo aí que se chama transporte público. Eu preciso estimular as pessoas a usar o transporte público. E as pessoas só vão usar o transporte público se ele for acessível, ou seja, barato, se ele for confortável e se ele for rápido. É verdade. Não adianta um ônibus que anda 5 km por hora, que não tem ar-condicionado e que é R$10. Ninguém vai andar. Isso. As pessoas vão preferir andar de mototáxi, de Uber, de bicicleta, de patinete. Então a gente fez uma remodelagem do serviço. Hoje a passagem custa R$3. Nossa! R$3. Os ônibus estão sendo agora com ar-condicionado e Wi-Fi. Ou seja, nós estamos melhorando a condição. A gente está estimulando a pessoa, opa, vou entrar num ônibus com ar-condicionado, vou acessar o Wi-Fi, é R$3, está mais barato. Está bem barato Porque mesmo. Senão daqui a pouco o ônibus coletivo está R$6, 7, 8, ninguém vai andar.
É melhor comprar a moto, gente, o consórcio da moto. A gente tem que ser realista e fazer as contas. Então eu vejo esse caminho como irreversível. O governo federal vai ter que entrar nessa discussão, subsidiando, ajudando, porque a gente volta na discussão aqui do início da entrevista, né? Os municípios não dão conta. Os municípios têm 10% do que o povo paga de imposto. Mais de 20% vai para os estados, quase 70% vai para a União. Como é que o município vai tomar conta de escola, de saúde, de asfalto, de transporte coletivo? Tudo está ficando para os municípios e o que a gente percebe é uma falta de prioridade, muitas vezes, com esses recursos que estão nos outros entes federativos, principalmente lá em Brasília, né? A gente vê recurso indo para coisas que não são prioritárias para os municípios e muitas vezes com um valor muito alto, né? Uma ineficiência, digamos assim. E quando o dinheiro está muito longe de quem paga a conta, o resultado é esse. Né? Quem paga a conta? Quem está aqui morando na cidade. Agora o dinheiro está lá em Brasília, na mão de poucos, a gente não vai ter assertividade na aplicação desse recurso. Por isso é que a gente defende a inversão dessa lógica. Deixe mais recursos nos municípios. Não é só porque o prefeito é que sabe o que tem que ser feito. Porque a população que pressiona e cobra também está aqui no município. Ela vai lá na Câmara de Vereadores, na hora de votar o orçamento, cobrar. A hora que fizer um orçamento participativo, chamar a população, é aqui no município, não é lá em Brasília, né? Então, é uma luta inglória, difícil, mas que precisa ser lutada. Vamos falar um pouquinho aqui, meu tempo já está acabando, mas um pouquinho de política. O senhor comentou aqui no início da nossa conversa, teve uma eleição expressiva nessa reeleição agora em Patos de Minas. Ele falou sobre seu azarão das disputas difíceis, é porque Patos de Minas, gente, nunca teve um prefeito reeleito, né? Assim, de reeleição nunca teve, eu estou enganado? Não. A gente já teve um prefeito que foi prefeito na década de 80 e que depois voltou em 2004, né? Mas que foi o Antônio do Vale, né? Muitos anos depois, né? Em mandatos consecutivos, reeleitos, desde que o Instituto da Reeleição foi aprovado no Brasil na década de 90. Nunca teve. Vários tentaram, a nossa foi a primeira. Então, e eu quero saber daqui para frente, esse resultado que o senhor teve na última eleição já te cacifou para disputar outros cargos a nível nacional. O senhor pensa, por exemplo, em ser um candidato a deputado federal ano que vem, dobrar com a sua mulher, a deputada estadual Lude? Danilo, eu nunca pensei que fosse ser prefeito da minha cidade. E ganhar a eleição em 2020 da forma que foi, né, nós tivemos ali 38.415 votos, 52, quase 53% dos votos. A segunda colocada teve 19 mil votos, o terceiro teve 10, os outros tiveram 1.000 e poucos. E foi uma campanha de sola de sapato, muita sola ficou no semáforo, né? Os três S's, sola de sapato, suor e saliva. E muita inovação, né? Uma campanha diferente, uma campanha de raça mesmo, olho no olho, sem promessa, sem conversa fiada, uma campanha barata, né? Não é aquela campanha de contratar aquele tanto de gente para segurar a bandeira. A gente não acredita muito nisso, né? Eu prefiro acreditar ali no esforço mesmo, no voluntariado das pessoas que acreditam. E na reeleição, depois de um bom trabalho que foi feito nesse nosso primeiro mandato, a gente teve a maior votação da história. Eu tive quase 66 mil votos em Patos, foram mais de 85% dos votos. Então isso me deixa muito honrado. Se eu morresse hoje, eu posso te dizer que eu morreria, fui prefeito da minha cidade, o primeiro a ser reeleito e a maior votação da história, mas isso não tira o meu pé do chão. Eu estou muito tranquilo que a população votou em mim para eu prestar um serviço, não votou em mim para eu ser um herói, não é porque eu sou diferente de ninguém. Então, eu estou muito tranquilo e estou à disposição da minha cidade, da minha região e de Minas Gerais agora, né, na Associação Mineira de Municípios, para prestar um bom serviço e dar a contribuição que o país precisa, inclusive, né? Nós precisamos de políticos que sejam mais diretos, que sejam mais transparentes, que se esforcem realmente pelo interesse público, né, pelo interesse coletivo. E além de trabalhar no meu mandato lá como prefeito de Patos, além de trabalhar também como presidente da Associação Mineira de Municípios, eu sou um ativista pela renovação política.
Eu quero ver gente nova na política. Essas pessoas que falam, eu nunca vou entrar na política porque é um ambiente ruim. Nós temos que mudar a cabeça dessas pessoas, porque senão você está entregando para quem gosta. É aquela história. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E tem gente que não gosta de política, tem gente que gosta de poder. Tem gente que gosta de concentrar poder, gosta de mandar, gosta de fechar-se ali para os interesses do seu grupo, seus interesses pessoais. Então nós temos que colocar na política gente com desprendimento, ter mais participação feminina na política. Veja que tristeza, a Câmara de Vereadores de Patos, de 17 cadeiras, tinha uma mulher na legislatura passada. Agora dobrou, foi para 2, mas é muito pouco, gente. Muito pouco. É muito pouco. Você pega a Assembleia Legislativa de Minas, dos 77 deputados, uma minoria de mulheres, dos 513 deputados federais, a mesma coisa. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu não sei se eu serei candidato no ano que vem. Quem vai decidir isso é a população de Patos. Nós estamos em um momento de reconstrução da política da cidade e da região. A nossa região, a nossa cidade já teve senador da República, ministro da Agricultura, vice-governador, deputados federais, estaduais. Hoje, depois de vencer a eleição em 2020, nós temos uma deputada estadual que é a Lude, temos o outro deputado estadual que é o doutor Eli, que já vem de vários mandatos, que ficou como primeiro suplente, mas assumiu agora. Então nós precisamos, não resta dúvida, alcançar novos espaços. E eu não diria que é só Patos de Minas, não. Eu incluiria Uberaba, Uberlândia, Araguari, Paracatu, Unai, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste. Essas regiões, elas formam a maior concentração hoje de riqueza do Estado. A maior geração de empregos do Estado hoje está aqui no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, e ali também eu incluiria o Noroeste. Então, nós não podemos admitir que a maior parte do imposto pago esteja sendo pago aqui e que isso não esteja retornando para cá em obras e em melhorias. Isso só acontece através da política. Não é por merecimento, infelizmente. Não existe um mecanismo de proporcionalidade que devolve para a região tudo que ela paga de imposto. Isso é feito através do senador, do governador, do deputado federal, do deputado estadual. É essa junção de pessoas que ocupam funções estratégicas. Então a região precisa ter senador, a região precisa ter governador, vice-governador, mais deputados federais, mais deputados estaduais. Uberlândia já teve muito mais deputados estaduais e federais. Patos de Minas teve 3 estaduais de uma vez, junto com um federal e junto com um senador da República, com um vice-governador. Uberaba tinha vários federais, hoje não tem nenhum. Nós precisamos pensar a região como um todo. Essa é a convocação que eu faço aqui, até aproveitando a sua grande audiência, e não para dizer que eu vou me candidatar a alguma coisa, mas pensar a região. Eu tenho conversado isso com o prefeito Paulo Sérgio, aqui de Uberlândia, com a prefeita Elisa de Uberaba, com o prefeito Major Renato de Araguari, e todos nós estamos dialogando muito nesse sentido. A região precisa reivindicar o que é dela de direito. Falar, peraí, vai sentar na mesa para definir quem é candidato a governador, vice, senador, nós temos que participar. A nossa região paga aí a maior fatia de impostos do Estado, gera o maior número de empregos. É o berço do agro de Minas Gerais, que acabou de ultrapassar a mineração no PIB. Então, eu vou até além. Eu acho que não é o caso de discutir candidaturas individuais, são legítimas, todo mundo tem o seu projeto, mas esses projetos eles têm que existir dentro de um projeto maior. Esse é Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, falando aqui ao Política Cruzada. Prefeito, olha, muito obrigado pela disposição em falar conosco. Volte outras vezes, viu? Eu que agradeço, Danilo, a todo o time aqui da TV Paranaíba por essa grande oportunidade de falar com a região toda, não só com Uberlândia, desse assunto que é tão importante, Nós estamos falando das nossas vidas. Quem vira as costas para a questão política, para a questão da gestão pública, a gente não vai deixar de ter gestão, não vamos deixar de ter prefeito, deputado, governador. Então vamos colocar pessoas boas, vamos falar sobre política boa, sobre
política que funciona, é isso que a gente defende. Muito obrigado a todos. Leve meu abraço aos meus conterrâneos lá de Patos de Minas, tá bom? Vamos dar um abraço bem grande. Eu estou indo para Patos de Minas agora, já estou com saudade. Tá certo. Obrigado, prefeito, e muito obrigado também a você de casa que esteve conosco aqui neste domingo.